Opa, esse glória a Deus mudou de lado. Pera, tem alguma coisa aqui. Vocês estão felizes com Jesus? Aleluia. A chance que nós temos de falar do amor de Jesus é uma coisa fascinante, né? De a gente ter a liberdade de falar, de orar, de clamar, de chorar nos pés do Senhor. Você sabe que é tão interessante que até tem gente que reclama de Deus. Já pensou? Você fala que liberdade a gente tem. Deus olha, ao invés de ficar com raiva de você, Ele usa da misericórdia dEle para te fortalecer e trazer o resgate, o restabelecimento. Fala que o amor de Deus é fantástico. É fantástico. Por mais que a gente escorregue, Ele está sempre com a mão estendida para nos colocar de pé e nos levar na direção do Pai, nos colocar na projeção daquilo que é proposta e determinação de Deus para a vida dos seus filhos. Tem filho de Deus aí? Então é com você que Ele vai falar mais um pouco hoje, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, né, numa série Movendo as Montanhas, né? Movendo as montanhas. E coloquei como tema de hoje: no tempo certo vem. Diga: no tempo certo vem. Você só precisa estar pronto, preparado para alcançar esse tempo, para ficar preparado para estar, né, vamos dizer assim, aberto para esse tempo. Estar preparado para viver os planos de Deus para nossas vidas é muito importante. Diga: eu preciso me preparar para viver os planos de Deus para a minha vida. Ele não é uma coisa impossível, nem exige de você uma alta capacidade, mas exige de você um desejo, exige de você vontade. Coisa simples, mas exige que você tenha. Deus usou o apóstolo Paulo para escrever uma epístola para Tito, mostrando que no tempo certo as promessas virão e não tardarão. Então Deus colocou no coração de Paulo para que Paulo fosse, né, usado numa epístola, numa carta para Tito, e contasse para ele qual era o propósito, qual era o objetivo. E eu vou ler para você. Tito capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: eu, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem, e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo, e no tempo certo Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Quer dizer, ele está dizendo aqui que ele entrou no caminho. Essa mensagem já não era de hoje, já era desde o princípio, mas quando ele recebeu uma influência para tomar uma atitude, ou algumas atitudes, que pudessem ajudar as pessoas a andar no caminho da salvação. Eu olhando para isso, né, eu percebo que Paulo apresenta o que Jesus pediu a ele. Primeira coisa que Jesus pediu para Paulo: ser um apóstolo. Diga: ser um apóstolo. Segundo, tornar mais forte a fé do povo em Deus. Terceiro, fazer com que conheçam a verdade do Evangelho. Quarto, fazer conhecida a promessa de Jesus para os seres humanos, a salvação, a vida eterna. Quinto, ser um arauto da promessa de Deus, alguém que proclama. E aí eu começo a olhar aqui que no tempo certo vem, mas que Paulo entendeu o chamado que existia para ele. Primeiro, ser um apóstolo. Diga: ser apóstolo. Ser apóstolo. Saulo era um soldado romano, respeitado muito, ele era respeitado muito por isso. Saulo era fariseu, um bom conhecedor da palavra de Deus, foi formado por Gamaliel, tinha dupla cidadania, falava a língua dos gregos e dos romanos. Quer dizer, ele tinha toda uma característica muito forte, pregressa naquilo que ele era. Ele tinha, como diz, um ótimo emprego, né? Ele tinha um ótimo conhecimento, ele tinha dupla cidadania. Ele na época falava o grego, que não era comum, só falava o grego quem tinha estudo. E ele falava, e de repente você fala assim: puxa vida, com tudo isso, Jesus olhou para ele e disse para ele: vem, né? Saulo não conhecia o plano de Deus.
mas eu imagino, né, que seria realizado através de Jesus. Então ele começa a aprender com Gamaliel qual era a palavra, né, que Deus manifestava. E na visão dele, quando se falava de evangelho, Cristo, ele falava de seita. E como ele era um fariseu, ele estava, fariseu, a gente hoje quer ofender as pessoas, falar, esse cara é um fariseu, né? Mas fariseu eram aqueles homens que tinham conhecimento pleno da lei, eram muito conhecedores da lei, sabiam muito da palavra de Deus, estudavam a palavra de Deus, por isso eles eram muito respeitados. Alguns eram chamados doutores da lei. E aí agora a gente olha esse Saulo, né? E ele vinha com essa visão distorcida, mas muito forte na sua base, ou seja, ele conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia a visão messiânica, não conhecia aquilo que poderia estar acontecendo, no caso, a vinda de Jesus. Ele foi intimado por Jesus para ser um dos seus apóstolos, né? Jesus teve um encontro com Saulo, você sabe disso, fez ele cair do cavalo, né? E nós teremos que rever nossos conceitos humanos para entrarmos no conceito de Jesus. Jesus sabia, não vai ser simplesmente mandando uma mensagem para Paulo por alguém que ele vai mudar de opinião, porque ele tinha uma posição, ele tinha um caráter muito forte, ele tinha uma objeção, ou seja, uma visão muito forte. Então não era qualquer um ou qualquer coisa que poderia mudá-lo. Ele precisava realmente ter uma parada. E muitas vezes, ou quantas vezes Deus para a gente dessa maneira? Quantas vezes os cristãos ficam doentes e falam assim, eu não sei porque fiquei doente, e aí reclama. Quantas vezes ele perde o emprego e ele fica irritado porque perdeu o emprego, mas ele não para pensar assim, o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo? Por que ele permitiu que eu perdesse esse emprego? Porque enquanto você está muito bem empregado, muito bem posicionado, com toda a estrutura, fala a verdade, você lembra muito de Deus? Ninguém falou lembra. Todo mundo sabe que não lembra, né? É uma condição do ser humano. Ele não lembra. Está tudo certo, está tudo bem, mas quando tudo está mal, quando as coisas estão, de cabeça para baixo, ele lembra, ele busca, ele se estabelece, ele ora, ele jejua, ele chora, ele chama atenção. Por isso, quando Jesus foi falar com Paulo, a primeira coisa que ele precisou fazer é dar um break em Paulo, dar uma parada em Paulo. Para quê? Para que pudesse ouvir a Jesus e receber a ministração, a orientação que era necessária. Por isso ele teve que cair do cavalo. Break, parada, grava isso, porque muitas vezes Deus quer falar com você e você não quer ouvir, e aí de repente ele é obrigado a fazer você dar uma paradinha, e essa paradinha às vezes dói pra caramba, né? Quando a gente para, parece que tem gente que fala assim, eu vou morrer. Tem gente que fala assim, peraí, então não tem continuação. Tem gente que desacredita até da fé, porque parou alguma coisa, estava indo tão bem. E na verdade, às vezes Deus quer nos dar algo melhor. Ele quer colocar você numa posição melhor. Só que você muitas vezes é tão chapadex que você não consegue perceber que Deus tem coisas muito melhores para você. Deus tem coisas muito maiores para você. Só que de repente, na nossa concepção humana, a gente está tão pequenininho que a gente fala, não, é impossível. Só que quando Ele para você, o próximo passo é mudar o teu caráter, mudar a tua visão e entregar a sua bênção. Então não chore quando vier uma dificuldade, apenas pergunte para o Senhor, o que é que o Senhor vai fazer com a minha vida? Qual é a novidade que está chegando na minha casa? O que é que o Senhor está trazendo para mudar a minha história? Porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai estabelecer a tua história, Ele vai honrar aquilo que talvez hoje pareça loucura, hoje parece impossível, mas Ele vai honrar. Ele falou com Saulo, se apresentando ali, e Saulo se abre para uma transformação. Quem és, Senhor? Você acha que aquele Saulo ia fazer essa pergunta para alguém? Ele ia mandar descer a espada logo. Se fosse uma discussão, se fosse uma conversa pessoal e alguém mandasse ele parar, ele ia puxar a espada dele e falar, peraí, sou guerreiro, estou preparado para brigar, para a luta. Então o Senhor teve que dar um break nele para poder falar com ele. Quando ele se sentiu cego, sem enxergar, ficou ali sem a visão do mundo, ele sentiu que houve uma fragilidade.
E o Senhor fechou a visão dele para o mundo, para abrir a visão dele para o céu, para mudar a história dele. Por isso é que ele foi para Damasco. Chega lá, ele fica 3 dias naquela casa, e aqueles 3 dias ele não come e ora. O que ele estava fazendo? Jejum e oração. 3 dias sem comer nada. E aí você fala assim: Deus ama quando alguém entra nessa dimensão, ou seja, sai do natural para o sobrenatural. E ali há uma revelação, que viria alguém para falar com ele, e Deus manda, Jesus manda Ananias ir até lá. Ananias vai com medo, mas vai, porque era orientação de Jesus. Ele vai. Quando ele chega lá, ele ora pelo irmão Saulo, e cai como escamas dos olhos dele. Ali a visão dele é nova, é restaurada, mas não na mesma concepção, na mesma base anterior. Agora ele enxerga o impossível, agora ele enxerga o poder, agora ele enxerga a autoridade, agora ele enxerga a promessa, agora ele enxerga a visão messiânica que estava na Bíblia e ele não enxergava. Agora ele enxerga Jesus como o Salvador. Muda a visão dele totalmente. Quando ele sai de lá, é incrível, mas ele sai de lá, ele já está batizado, pode ser, já recebeu o Espírito Santo, está batizado, ele já entra numa dimensão diferente, ele já quer ir andar junto com os outros apóstolos. Os apóstolos ficaram morrendo de medo dele. Pô, esse daí é o Saulo, aquele que matava, aquele que perseguia os cristãos, ele deve estar aqui no meio só para tomar intimidade e fazer a mesma coisa com a gente. Só que ao longo do tempo eles vão vendo que ele leva a surra de vara, que ele é apedrejado, mas ele não muda a sua posição, ele continua amando e adorando ao Senhor. Então ali pode-se dizer que houve o quê? Novidade de vida, restauração de caráter, transformação de visão, estabelecimento, porque ele precisava se tornar um apóstolo, não dava para ser do mesmo jeito. Ele passou aquela situação em transformação, sua visão foi substituída, ficou cego para os seus conceitos e formação, e agora os seus olhos são abertos na direção de Jesus. É muito importante. Enquanto a gente não tem isso, sabe o que acontece? Enquanto a gente não tem transformação, nós ficamos no vai e vem. A gente sobe, desce, adora a Deus, depois não adora mais, ama, depois desama. A gente fica perdido, porque nós não entramos nessa dimensão. Ele entrou na dimensão, e vivendo essa transformação, ele deixa de ser Saulo para se tornar Paulo. Já não é mais a mesma pessoa. Não é isso que a gente costuma dizer? O velho homem morre e nasce um novo homem. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Há uma mudança, e essa mudança não é uma mudança por cima, é uma mudança por dentro, aonde eu sei que agora, não quer dizer que eu não vou ter dificuldade, não quer dizer que eu não vou ter problema, mas eu jamais vou desdenhar ou desacreditar do poder de Deus, da verdade de Cristo, da salvação que Ele trouxe, do sacrifício que Ele fez. Na minha vida agora há uma mudança, e eu começo a andar pela fé, eu começo a andar por essa mudança. Paulo não deixou de se alimentar, não deixou de ter seus relacionamentos com as pessoas, amizade, família, mas agora ele tem uma prioridade. Quando você se converte de verdade, você passa a ter uma prioridade. Quem é Jesus na sua vida? Jesus é aquele, quando eu estou chateado eu oro. Jesus é aquele, quando eu tenho um problema eu peço. Jesus, não. Jesus é prioridade. Você ama a Deus sobre todas as coisas. Então aqui eu começo a entender que Paulo assumiu agora a visão do apostolado. Por quê? Porque ele colocou a prioridade. O Senhor me chamou para ser apóstolo, então a minha prioridade é ser apóstolo. Mas ele deixou para trás, deixou de ser o soldado romano, deixou de ser aquele que perseguia os cristãos, deixou de ser conhecido pelos próprios fariseus, né? os grandes lá, os que dirigiam, né? Por quê? Porque era para eles que ele recebia as cartas, e ele ia buscar cada um dos judeus que estavam fora, ou melhor, cada um dos cristãos que estavam fora, e colocava com a sentença de morte. Mas agora não, agora a visão dele não é mais matar, é salvar.
é transformar, é restaurar, é liberar, porque ele recebeu o envio, né? Ser apostólico é receber um envio, é estar sendo lançado com um propósito, com um objetivo, e ele entra nessa. Ser apostólico é ter recebido o envio da parte de Jesus e colocá-lo como verdadeira prioridade na sua vida. Não é assim, o dia que der eu falo de Jesus. Não, eu procuro momentos especiais, qualquer bobeada que alguém dá, eu ministro a palavra, eu falo alguma coisa de Jesus, eu deixo ali uma semente plantada, para que Deus possa regar e se torne ali mais um cristão na terra, mais alguém transformado, mais alguém restaurado, mais alguém salvo, mais alguém liberado. Eu estou pronto para colocar Jesus como prioridade. É a mudança. Jesus nos enviou através da sua palavra e de seus ensinamentos. Ide, pregai o evangelho a quem crer e for batizado será. Você entendeu? Ele deu para todos nós. Então a visão apostólica não é simplesmente estar numa igreja de 4 paredes que são cinza, não, é ter a Bíblia dentro dele como uma palavra de envio, de autoridade, de realização, de poderio da parte de Deus para fazer coisas tremendas. Eu sei que não é fácil, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o apostolado é um cargo, mas ser apóstolo não é cargo. Aquele cara é apóstolo, ele é o líder da igreja, então ele é o apóstolo. Não é cargo isso. Isso aqui é um serviço, é uma posição de ajudar, de fortalecer, de levantar, de estabelecer. Quantas igrejas Paulo abriu? Uma infinidade de igrejas. Quantos pastores ele levantou? Uma infinidade de pastores. Mas ele não ficava num lugar, ele continuava, ele ia ensinando, orientando, fortalecendo, preparando, estabelecendo, mas tudo isso em nome de Jesus. Não era um ganho dele, não era alguma coisa para satisfazer a sua própria alma, mas era para dar continuidade ao projeto de Cristo na terra. Por isso, o ser apóstolo ou ser apostólico é ter esse envio no seu coração como prioridade, colocando isso como base. Paulo faz uma declaração para o povo de Coríntios de como poderiam entender que ele era um enviado de Jesus, um apóstolo de Jesus. 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Se você prestar atenção, ele fala assim, olha, ele não só falou assim, sinais, prodígios e maravilhas, ele falou assim, com toda paciência. O que quer dizer? Ele não vinha fazer as coisas de qualquer jeito, mas ele queria ensinar as pessoas, mostrar para as pessoas o que o Senhor estava fazendo. Então, através dele, sinais, prodígios e maravilhas. E ele fazia isso para as pessoas conhecerem o quê? O que Jesus deixou na terra para nós fazermos. Ele nos deu uma direção, ele nos deu essa incumbência, vamos dizer assim, de sermos apostólicos, de fazermos o que é necessário. E muitas vezes nós não fazemos, muitas vezes nós não acreditamos, muitas vezes nós não levamos a sério aquilo que está nas nossas mãos. Talvez você até pense que, olha, quem tem que fazer algum sinal é o apóstolo, quem tem que fazer algum sinal são os pastores, quem tem que fazer algum sinal são os diáconos. É todo aquele que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue e veio para nos salvar. Alguém acredita nisso? Então você é uma das pessoas que pode fazer sinais. Para nos ajudar tem o Espírito Santo. Fica tranquilo, você não vai sozinho nessa batalha, ele vai estar sempre com você. E muitas vezes a gente estranha, espera aí, como é que pode? Querido, você vai começar lentamente, mas vai se disponibilizar para que o Senhor use a sua vida de uma forma especial. Paulo, ele caiu do cavalo, ficou os 3 dias, recebeu lá a visita de Ananias, tomou lá a oração, mudou a visão dele, mas ele fez o que em seguida? Procurou os apóstolos. Ele não foi sozinho,
Ele não pegou a malinha dele e falou assim: a partir de hoje eu sou um apóstolo e eu já vou sair e vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Não, ele foi perto deles, ele esteve junto com Pedro, ele esteve junto com cada um deles, e ali ele foi participando. E à medida que ele foi participando, ele foi aprendendo. E à medida que ele foi participando e aprendendo, ele foi colocando em prática. E quando ele praticou, ele aprendeu e realizou. Começou a fazer as coisas que eram necessárias. Então hoje, nós precisamos entender isso. Que a visão apostólica não é uma coisa de um só, não é uma coisa de um momento, mas é uma visão, é uma continuidade. Nós fazemos isso, como eu disse, isso não é um cargo, mas é um serviço, e nós estamos abertos a ajudar pessoas, a libertar pessoas, a restaurar pessoas, a ensinar pessoas, a orar e fazer milagres na vida das pessoas, porque nós acreditamos que temos a visão de Jesus, e Ele levantou apóstolos, Ele levantou homens para fazer a diferença, para assumir o envio e entregar para quem fosse necessário. A teologia às vezes briga por isso. Não, apóstolo é aquele que andou com Jesus. E aí nós olhamos para Paulo. Paulo andou com Jesus? Mas ele teve um encontro com Jesus. E como ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. Alguém já teve um encontro com Jesus aqui? Você aceitou Jesus, disse que queria Jesus na sua vida, abriu mão dos seus comportamentos humanos para viver os comportamentos espirituais. Então você também tem essa capacidade, também está preparado para isso. Olha, Paulo é transparente em dizer que o seu apostolado pertence a Jesus Cristo. Olha como ele fala, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele está dizendo aqui, amado, que não é para você ser como ele, mas é para você entender que ele é um ensinador para você chegar a Cristo, que ele tem como referência para a vida dele Jesus, e é isso que muda. Não é nós sermos como o soldado romano Saulo, não é ser fariseu, não é ter estudado como Gamaliel, mas é eu ter o meu coração voltado para Jesus Cristo e ter Jesus Cristo como realmente a minha figura de direção, meu objetivo, meu propósito, algo que vai me fazer forte para alcançar. E aí ele coloca isso para que todos saibam. Paulo estava afirmando: no tempo certo vem. Jesus pediu a Paulo que ele tivesse atitudes de um apóstolo. E será que através do nosso comportamento que definirá se somos apostólicos ou não? O que você acha? Porque tem gente que pode falar: eu sou, mas não é o que eu falo, é o que eu faço. A bispa, ela usa uma frase, né, que eu copio dela, não tem problema, ela está aí sem autorização, né? O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Quer dizer, não adianta você dizer que é, o que você faz mostra que você não é. E aí eu preciso entender que o meu comportamento tem que ser condigno com aquilo que eu sou. E Paulo mudou a vida dele por isso. Paulo abriu esse caminho por isso, porque ele não quer falar que é, ele mostrou que é, ele se liberou para ser, ele tomou seus momentos, seus dias, suas necessidades para fazer isso, para ir além. Ele passou por muitas coisas. Você sabe, ele naufragou lá no navio, era para ter morrido lá, não morreu. A víbora picou a mão dele, mas todo mundo esperava a morte dele, ele não morreu. Aí você começa a ver que no meio da dificuldade ele não volta atrás, ele persevera na fé, naquilo que ele crê, e Deus responde a ele por isso, pelo seu comportamento. Então o tempo certo vem. Então se libere para ser apostólico, aceite o envio de Jesus para a sua vida e vai, não fica colocando impedimento, deixa ele ser o Senhor da sua vida. Segundo, fortalecer a fé das pessoas. Naquele texto pede para que ele fortaleça a fé das pessoas. Então tornar mais forte a fé do povo de Deus. Infelizmente nós temos visto a dificuldade de fortalecer a fé das pessoas em Deus, porque muitas vezes o fortalecimento da fé das pessoas são nas coisas materiais, valorizando mais a oração na direção das coisas que desejamos, tipo conta a pagar, carro, casa, faculdade, celular, casamento, etc.,
do que realmente pensando na vida espiritual. Muito pouco se vê as pessoas procurando a igreja para crescer na fé, para buscar uma intimidade espiritual com Jesus. Apóstolo, mas eu preciso das outras coisas também. Eu preciso pagar a minha conta, eu preciso ter um casamento, eu preciso... Mateus 6,33 para você: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão... Você começa a entender o que Deus estava ensinando e colocando através de Paulo. Pessoal, muda a configuração, porque tem muito mais coisas para vir para a vida de vocês. Paulo entendeu essa situação e escreveu muitas epístolas, e cada uma delas ele afirmou a importância de estabelecermos nossa fé em Cristo. Olha o que ele fala em Gálatas 3,26: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você é filho de Deus pela fé em Jesus. Sem isso você não é. 2 Coríntios 5,6: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Ele vai dando a direção da necessidade de que tudo que nós precisamos, Deus já tem preparado para nós. Mas eu preciso buscar primeiro quem? Deus, o Senhor, né? Quando eu olho aqui em 1 Timóteo 1, fala assim, 1,18, né? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio na fé. Teve gente que começou na fé, mas largou pelo caminho, naufragou, como ele diz, e aí acabou caindo fora, perdendo a visão de Deus e perdendo também as promessas de Deus para a sua vida. Quando você fala de Romanos 1,16, fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Está escrito: mas o justo viverá pela... Então, o que Jesus estava pedindo para Paulo é fazer com que ele ensine as pessoas a entender a oportunidade que nós temos de vencer através da fé. Usar a fé como um amparo, como o fortalecimento, porque às vezes nós ouvimos pessoas dizerem: olha, o médico fala, não tem mais jeito, e as pessoas, ao invés de usar a fé, usam a palavra do médico. Olha, lá na justiça não tem mais como resolver isso. Aí ele fala: poxa, não tem. Ao invés de ele usar a fé e pedir a Deus que entre com alguma ação, ele acredita e larga tudo, e assim por diante, casamento e outras coisas mais. Ao invés de ele acreditar que Deus pode, que através da fé nós alcançamos. Então Deus estava pedindo para Paulo: provoca nesse povo a fé, mostra para eles ações de fé. Eu peguei alguns versículos aqui, mas poderia nem citar um monte aqui. Não há como desejarmos ensinar algo que não vivemos. Como é que a gente vai ensinar alguém a andar pela fé, se nem nós queremos andar pela fé? Era o que Paulo está mostrando. Ele andava pela fé. Vai viver de fé em fé, todo dia fazendo coisas novas. Aí eu volto para você naquele versículo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você vai buscar primeiro? A Deus e a sua justiça. Grava isso no seu coração. Terceiro, né? A prática da fé. Lá ele falou da fé, mas agora ele quer falar que é importante que se pratique a fé, né? Ensinar os cristãos a exercerem e praticarem a fé também através daquilo que fazem, através das obras. Porque muita gente é assim: antes de ser crente, ele era espírita, por exemplo. Não estou falando mal não, mas os espíritas, eles são muito bons em obras. Eles têm um trabalho de obra muito grande, e eles acham que a salvação deles vai estar através desse trabalho. Mas quando você se converte, você aprende que pela graça sois salvo, aí não quer fazer mais nada, aí não precisa ajudar ninguém, aí eu não vou, né, gastar meu dinheiro para levantar pessoas que estão caídas, aí eu mudo, e aí eu erro, eu me engano. Ensinar os cristãos a exercerem e praticarem a fé também através das obras, tornando mais forte a fé do povo em Jesus Cristo,
os preparando para estarem prontos para ajudar outras pessoas. Tiago 2, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, ele vai aproveitar a fé para fazer muita coisa pelas pessoas, para ajudar muita gente a fazer coisas diferentes. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Lá no 29, 20, ele fala assim: mas o homem vão, ó homem vão, queres tu saber o que é a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Cumprindo a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Ele tem as duas possibilidades, porque aquilo que você acredita, você realiza. A tua fé está voltada para isso. Abraão confiava, amava a Deus, mas confiava em Deus. Ele acreditava em Deus, ele tinha fé em Deus. Por isso, quando Deus pediu o Isaque dele, o que ele fez? Levou, falou que ia matar. E ele falou para as pessoas que estavam com ele: fiquem aqui, eu e o menino, eu, o jovem aqui, nós subiremos, sacrificaremos e tornaremos. Como ele fala que ele ia tornar, se a palavra estava dizendo que ele ia lá para sacrificar o filho dele? Alguma coisa morta dá para voltar andando? Ele colocou que sim, que ele acreditava que ele ia chegar lá e ele ia apresentar o filho dele, mas que Deus ia dar uma saída na hora, e isso não ia acontecer. Não seria o filho dele sacrificado. Isso é ato de fé. Ele usou aquele momento e se entregou naquele momento de uma forma tão especial para Deus, que quando ele fala que assim, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho? Aquilo parecia uma obra, um ato, de entrega, mas também foi um ato de fé. Ele acreditou e confiou em Deus, porque a tua fé tem que estar alicerçada onde? No mundo ou em Deus? Em Deus. A dele estava alicerçada em Deus. Ele não falou: e o cutelo vai quebrar, e vai faltar fogo, e vai... Não, ele confiou assim: e Deus vai preparar o sacrifício para ele mesmo, de algum jeito, mas eu vou levar meu filho como ele pediu, porque eu confio nele, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, não existe como. Você precisa ter a alma, o corpo e o espírito, para você poder ser considerado um ser humano, porque foi criação de Deus. A fé também, se ela não tem a obra, ela é oca, ela falta alguma coisa. Eu não faço simplesmente, eu faço porque acredito no poder de Deus, e Deus está dando essa capacidade e essa condição para você. Muitas coisas você vai poder fazer pelas pessoas, você vai poder liberar pelas pessoas, Precisamos estar dispostos a praticar a fé através também das obras. Você tem essa coragem? Quantas pessoas não fazem isso quando elas pegam às vezes uma cesta básica, dividem na metade, sabem que a coisa, uma metade da cesta não vai dar para a vida dele, mas ele pega metade e leva para outra pessoa. Ele está fazendo um ato de fé, porque ele sabe que ele precisaria da outra metade, mas ele acredita que o meu baixo que é bed uma raça dai, que o Deus Todo-Poderoso proverá para a vida dele. E isso precisa entrar no nosso coração, que nossos atos de fé vão acontecer, porque nós temos convicção e confiança no Deus da nossa vida. Você tem que estar pronto para permitir que Deus seja Deus, fazendo o melhor através de você, porque a Bíblia diz que Ele dá semente ao que? Sempre que você for fazer pela fé, e você estiver dentro da palavra de Deus, o Senhor se levantará e trará na sua vida a resposta que você precisa, a condição que você precisa. Então abra o seu coração para isso, tá? Precisamos estar dispostos a praticar a fé também através das obras. Fica ligado,
muita coisa vai acontecer e Deus vai te prosperar por isso, vai te abençoar por isso, né? No tempo certo vem. Jesus pediu para Pedro, né? Para distribuir o quê? O amor que transforma. Precisava falar disso, precisava ensinar isso, precisava despejar isso. Eles precisavam conhecer esse amor que transforma. E o amor que transforma qual é? Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quer dizer que ele veio por amor. Esse é o amor que transforma. Porque o amor entre um homem e uma mulher pode até gerar filho, pode até, né, um cuidar do outro e tal, mas não traz salvação, não traz vida eterna. Nós dependemos de Deus. Então o amor que transforma, que além de fisicamente, espiritualmente transforma, é Jesus. Jesus pediu a Paulo para fazer com que todos conheçam a verdade do Evangelho, mostrar o amor que transforma. O Evangelho, meu irmão, a gente ministra, e que o pessoal às vezes não presta atenção, mas se ele prestasse atenção, ele ia perceber que é o estilo de vida, que quando Jesus ficou aqueles 3 anos com os seus com os cidadãos ali, com os seus futuros apóstolos e discípulos, ele ficou com eles para mostrar para eles como a vida de alguém que anda com Jesus Cristo deve ser. Por isso ele andou de dia, andou de noite, andou de tarde, andou de final de semana, andou com comida, andou sem comida, andou em dias bons, andou em dias difíceis, para que eles tivessem todos os exemplos possíveis de como deveria ser a vida de um cristão autêntico, de alguém que segue a verdade do Senhor. É muito importante, né? Precisava mostrar o amor que transforma para todos, ensinar que o amor de Deus veio através do sacrifício de Jesus para pagar o preço dos pecados, realizando a reconciliação de todos que quiserem salvação, independente da vida pregressa. O amor é tão legal, o amor de Jesus, que ele não fica, peraí, vamos dar uma avaliada aqui, como é que você era, o que você fazia? Ele não faz isso. Ele fala assim, quem você passos. Essa mudança é o que ele espera de você, não antes. Antes eu roubei, matei, fiz isso, tudo bem, mas um dia você reconhece Jesus Cristo, um dia você reconhece que você é um pecador, um dia você reconhece que sem ele não há vida, e ali começa uma transformação, porque o amor dele entrou no seu coração, e a partir daí começa uma grande mudança. Salvação independente da vida pregressa, justo ou injusto, judeu ou grego, se tornam iguais perante Deus através do sacrifício de Jesus. Nós somos, vamos dizer assim, nivelados pela salvação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a ser iguais perante Ele, não há diferença. Mas aqui na terra a gente julga, a gente fala, tudo bem, o ser humano pode até fazer isso por um erro, mas tudo bem, é ser humano, mas perante Deus não. Perante Deus, todos nós, depois que nos posicionamos, somos iguais, somos livres e libertos, curados e restaurados, transformados para uma nova vida, não há diferença. Efésios 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, e que Jesus Cristo é a principal
pedra de esquina. Ele muda e molda. Ele fala assim, ó, nós todos éramos podres, nós éramos pecadores, mas através dele fomos salvos. Não fomos salvos porque éramos bons, porque às vezes o pessoal, eu sou melhor que ele, não, ele é melhor que ele, não, o outro é mais santo, não, todos nós éramos pecadores e todos nós fomos salvos. E porque nós fomos salvos, não existe mais uma avaliação de quem é quem, existe um nivelamento. Todos somos de Cristo, estamos debaixo da sua palavra, né? E isso ele fala para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é melhor que o outro, todos nós. Agora, uma coisa importante de se dizer: a salvação é pela graça, mas e se manter salvo? É outro departamento, né? A salvação é para todos nós, para qualquer um, por pior que fosse. Mas quando aquela mulher, ele estava escrevendo no chão, e o pessoal já estava pronto para apedrejá-la, né? Porque ela tinha caído em adultério. E quando ele estava lá, eles foram perguntar para ele: e aí, Jesus, Moisés manda que apedreje, e o Senhor? O que ele falou? Aquele que não tiver pecado. Quem atirou? Foram todo mundo embora, um a um. Mas quando terminou, o que ele falou para ela? Vá e não, para que não te aconteça coisa pior. Irmão, o que é pior do que morrer apedrejado? Ir para o inferno. Porque apedrejado é uma dor e acaba. O inferno é uma dor eterna. Então eu estava dizendo para ela: cuidado agora, porque você se salvou agora, está salva, está salva. Mas essa salvação depende agora de você. O que você vai fazer com a sua vida? Por isso que é errado, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo: não, já aceitou Jesus, sempre salvo, eternamente salvo. A salvação veio de graça, né? Ninguém te cobrou nada, foi pela misericórdia. Agora você passou por um outro patamar. Agora você se mantém salvo. Você anda nos caminhos do Senhor, porque você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você vai andar com Ele e vai assumir o que Ele é. Eram 12 apóstolos. Um deles não foi objetivo no comportamento e saiu fora. Foi lá negociar, né, entregar Jesus, contar onde ele estava e coisas do tipo. Ele acabou ficando fora. Ele vai, entra num parafuso, como diz, se enforca, morre, e ficam os 11. Os 11 continuaram. Ou seja, depende do nosso comportamento. Somos nós que vamos dar a dimensão do que vai acontecer depois daquilo. Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer: o pecado traz separação entre o homem e Deus. Então, se eu volto para o pecado, eu estou abrindo mão da minha salvação. Eu estou abrindo mão por quê? Porque eu estou fazendo algo que eu já sei que é errado. Não é assim: eu errei porque sou ignorante, eu não sabia. Não, eu estou voltando, né? O porquinho está voltando para a lama, volta a sujeira toda, é uma escolha. E Mateus fala isso. E saindo o demônio, a casa ficou limpa. Ele anda, né, pelos caminhos, e não encontrando nada, ele volta para ver. E quando ele encontra a casa limpa e adornada, ele entra, junto com ele entram mais 7. Então, se ele está falando isso, quer dizer que a salvação é de graça, mas se manter limpo é obrigação nossa. Somos nós que temos que parar e tomar o certo cuidado. Está na sua Bíblia e é fácil de entender. Então, fazer conhecer o amor que transforma. E no quinto, né, Jesus pede para ele, diz que no tempo certo vem, mas pede para ele: ministre o Espírito Santo. Fazer conhecida a promessa de Jesus para os seres humanos, a salvação, a vida eterna, ser um arauto das promessas de Deus. Isso será possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você lembra disso? Quando eles ficaram sozinhos, Jesus já ia subir. Jesus disse para eles: ficai-vos aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Pedi ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Então, naquele momento,
Jesus sabia, olha, se deixar o povo sozinho, eles vão novamente escorregar. Então eles precisam do apoio, de um consolador para estar com eles. E aí vem o Espírito Santo e entra nessa dimensão para levar as pessoas a viverem o quê? Ser testemunha fiel de Jesus, ou seja, ter graça, ter força para negar o pecado, abrir mão do pecado, para reconhecer o poder de Jesus. E quando a gente, vamos dizer, eu pego aqui na mão um anel de ouro lindo, maravilhoso, pego um anel de lata e falo para você, qual dos dois você escolhe? Você, o anel de ouro, eu sou inteligente, o anel de ouro, né? Mas você escolhe assim porque você está enxergando. E se eu tapar os seus olhos e colocar na frente dois objetos, um muito valor, outro pouco valor, dizer para você, escolhe esquerda ou direita, você vai acabar pegando o errado facilmente, ou pode até acertar uma vez, ou sei lá, se tiver mais unidades, você pode se perder mais ainda, mas você não tinha visão. O Espírito Santo é aquele que traz para você visão, você vai enxergar, você vai entrar de uma forma diferente, você vai olhar e vai enxergar Jesus como alguma coisa de alto valor, e vai enxergar o pecado como alguma coisa podre, e aí a tua avaliação, como você está com uma ótica melhor, com uma visão aberta, você começa a separar aquilo que vem de Satanás com aquilo que vem do céu, e você começa a abrir mão de uma coisa para ter interferência e vitória na outra, porque você quer o melhor. Esse é o Espírito Santo na sua vida, o Consolador, aquele Espírito que estará com você até a consumação dos séculos. O que ele quer dizer? Até a volta de Jesus, o Espírito Santo vai estar com você, te ajudando, te fortalecendo, te dando direção, abrindo o seu entendimento. Nos momentos de aflição ele vai ser o teu refrigério, e além de tudo, manifesta-se os dons, que é muito importante. O Espírito Santo vem, com ele vem os dons. Aí eu olho aqui e falo, através de Paulo, já ouvimos que ele ensinou, né, sobre quem era Jesus, como seria o plano da salvação. Porém agora Paulo vai mostrar como podemos ser fortalecidos para vivermos todos os dias da nossa vida na direção de Jesus. Ele vai ensinar e estabelecer na vida de seus discípulos a presença de Jesus através da manifestação do Espírito Santo. Ele vai continuar ensinando quem é Jesus, mas agora ele tem um apoio muito forte, o Espírito Santo de Deus. Aqui em Atos 19:1 fala assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo, agora ele está andando, e ele vai até Éfeso, e chega lá e encontra alguns discípulos lá, e ele vai fazer a pergunta para eles: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Ele falou: não, nós fomos batizados do batismo de João, mas o batismo de João era para arrependimento dos pecados. Vocês têm ainda algo fantástico para ter, que é uma ajuda, que é uma ferramenta poderosa, que é algo que te fortalece, te prepara, te estabelece para você servir a Jesus Cristo com mais determinação. Então ele fala, né? Ele perguntou-lhes então em que sois batizados, e no 6 ele fala: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Quer dizer, agora já há uma mudança. Agora eles já começam a conhecer. Apóstolo, mas Paulo chegou lá, pôs as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Assim, levanta o braço aí. Vocês compraram aonde? Foi no Carrefour? Foi na Shopee? A Shopee é mais conhecida, né? Amados, a palavra de Deus diz que ele dá esse Espírito para aquilo que for útil, esses dons para aquilo que for útil. Os dons estão lá para você usar como ferramentas. Espera aí, se ele me enxerga como parte integrante do corpo, ou seja, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se eu faço parte, então
receber o Espírito Santo é simplesmente uma continuidade daquilo que começou na minha vida. Agora, receber os dons é para aquilo que for útil, naquilo que eu creio e que eu vivo. Eu preciso estar aberto para isso, para que esses dons comecem a ter liberdade de estar em mim. Isso só vai acontecer quando você começar a usar. Por isso que Paulo foi até lá, e quando Paulo chega até lá, ele fala: o que vocês receberam? Não receberam, espera aí. Foi lá, impôs as mãos e orou, e eles foram batizados imediatamente. Mas por quê? Porque primeiro, eles queriam, eles estavam desejosos. Segundo, Paulo colocou em prática a fé, aquilo que ele recebeu. Porque quando Ananias foi orar por ele, Ananias orou e ele recebeu o Espírito Santo. Paulo recebeu. E quanta gente falou: eu já recebi. Se já recebeu, você já tem. Então peraí, já está em você. Então o que falta? Colocar em prática, exercitar, deixar Deus ser Deus na sua vida, se liberar para viver a promessa que Ele tem para você. E isso não é imposição, isso não é jugo, isso não é algo que você tem que fazer. Não, você pode desejar, e por desejar vai receber. Por querer essa manifestação, o Senhor, na sua misericórdia, através de Jesus, vai alcançar você, vai colocar aí o que é necessário, porque afinal de contas, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para fazer de você alguém mais forte. Às vezes fala assim: mas eu queria tanto entender. O Espírito Santo te faz entender. Eu queria tanto abençoar pessoas, né? Orar por uma pessoa e a pessoa ser curada. O Espírito Santo faz isso por você. Então o que está faltando? Eu me disponibilizar, eu querer ficar na oração, eu querer participar daquilo, eu abrir meu coração para que Deus tenha liberdade de usar, né? Perguntou-lhes então em que foi batizado, impondo a mão, foram batizados. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Paulo foi lá, batizou esse pessoal, foi para a igreja lá local e começou a pregar por 3 meses, não é 3 dias, por 3 meses ele estava lá, porque ele sentia que aquilo era uma prioridade, ser apóstolo, ter a visão apostólica, levar o ensinamento, falar da parte de Jesus, declarar quem é o Espírito Santo. Começa a ser algo tão natural em você, que não é mais, ai apóstolo, como é que eu vou falar isso para os meus colegas de sala de aula? Eles vão rir de mim. Depende de como você vai falar. Como você vai falar? É o que eu estava falando, chega aqueles momentos que a gente tem que colocar em prática. Eu de manhã comentei, uma vez que eu estava num casamento e de repente eu estava lá e tal, e aí o Espírito Santo falou assim: fala em línguas. Para quem conhece um pouquinho aí da teologia, ensinamento dos pastores, diz que a gente não deve falar em línguas no meio de uma ministração assim de casamento, ou batismo, ou qualquer coisa do tipo, né? Porque você está ensinando, está orientando, está falando. Mas eu não pensei 2 vezes. Se o Espírito Santo mandou falar em línguas, eu faço o quê? Falo em línguas. E aí vinha vindo o rapaz da filmagem, um cara bem altão, né? Com uma câmera na época grande no ombro. E quando eu comecei a falar em línguas, ele caiu endemoniado. E ele caiu, rodou, derrubou o vaso, fez um estrago legal ali no lugar, né? E eu não falei para ele: está repreendido em nome de Jesus, cai Satanás. Simplesmente o Espírito Santo falou: comece a falar em línguas. E eu parei de falar o que eu estava falando ali no casamento, comecei a falar em línguas, e automaticamente o demônio se manifestou. Aí você fala assim: há uma liberdade que está em nós. Se eu falasse para o Espírito Santo: não vou falar, eu estou num casamento, o Senhor vai estragar minha imagem. Provavelmente aquela pessoa podia até tomar uma atitude errada ou não fazer nada, mas ele estava com o demônio. Se ele não tivesse, ele não tinha caído daquele jeito. Teve que ajudar a levantar depois, expulsar o demônio, etc. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que a nossa intimidade só acontece quando nós permitimos. Porque se Deus quer falar com você, você tem que estar com seus ouvidos abertos. Você tem que começar a prestar atenção no que Ele está falando. Você tem que esquecer um pouco do seu orgulho, do seu ego, e deixar Deus ser Deus. Se Ele falou que você vai orar, você vai orar.
você vai abençoar, você vai abençoar. E nós estamos precisando olhar para isso. Impondo as mãos, as pessoas receberam lá, falaram em línguas, profetizaram, entrando na sinagoga, falou lá por 3 meses, pregou para eles, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços, aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Você já pensou nisso? Eu presto muita atenção nessas palavras, e ao longo da minha vida eu fui colocando em prática. Não foi uma vez só que aconteceu isso, mas uma vez marcou muito, porque de repente a pessoa chegou para mim: eu preciso de oração, porque eu estou tendo que ir embora agora, domingo ela ia embora para o Nordeste, porque o irmão, motorista de caminhão, capotou o caminhão e estava sujeito a morrer, pelo que falaram lá. O médico falou para ela: vem rápido, porque talvez amanhã ele já não esteja conosco. E aí ela falou para mim: ora por mim que eu vou até lá, mas é muito triste, ele é mais jovem que eu, etc. E aí eu pus a mão no bolso, eu usava lenço na época, né? Eu tinha mania, o pessoal que usa terno gosta de usar lenço, né? Eu tinha lenço no bolso. Aí eu peguei, lembrei dessa passagem, e eu falei: peraí. Aí peguei, ungi o lenço, orei, e falei para ela: quando chegar lá, você coloca esse lenço em cima dele. Ela falou: ok. Pegou o avião, foi embora. No outro dia de manhã ela foi visitar, deixaram ela entrar no quarto, porque acharam que ele não passava daquele dia, então deram liberdade, pode entrar, né, a família. E ela entrou, foi lá e colocou o lenço em cima dele, e o médico olhou e falou: vai morrer mesmo, deixa. No dia seguinte, os sinais vitais dele estavam todos perfeitos, ele tinha voltado ao normal. E aí ela falou assim: olha, eu não quero que tire o lenço. Ele falou: então faz o seguinte, coloca na cabeça, porque essa parte a gente mexe. 2 dias, quase 2 dias e meio depois, ele estava no quarto, tinha saído da UTI, estava no quarto já. E aí ela manda a mensagem para a gente dizendo: olha, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu fiz o que o apóstolo falou, coloquei o lenço. Eu fico até arrepiado lembrar. E ele está no quarto agora, bem e tal. Amado, são escolhas. Isso. Quem escolhe é você. Não adianta, a palavra ensina, ela orienta, ela direciona, mas quem toma posse dela sou eu. Quem toma posse dela é você. Então é muito mais fácil, lógico que é muito mais cômodo eu passar o problema, eu chamo um dos pastores: o problema é seu aí, faz alguma coisa, do que eu chegar e falar: não, peraí, o que é que Deus fala? Como é que nós vamos agir? Vamos tomar uma posição. Eu não sou Deus para curar ninguém, eu não sou Deus para fazer trazer o morto à vida, não é isso. Mas eu tenho liberdade de orar, eu tenho liberdade de exercitar a minha fé. E você tem a mesma liberdade que eu. Você tem a mesma, postura de poder pedir a Deus para acontecer. Porque acontece. Você ora e Deus responde. Você pensa que não, mas Deus é o quê? Onipresente, onipotente e onisciente. Já aconteceu de pessoas serem libertas através da televisão, se manifestar um demônio, coisa parecida, e a gente está ministrando ou está orando e alguma coisa acontecer. Isso faz parte. Nós precisamos permitir que Deus tenha liberdade de usar a nossa vida. Será que você está pronto para isso? Você está pronto para permitir Deus usar a sua vida? Ou você vai se esconder atrás de alguém? Você vai preferir que o peso fique na vida do outro, né? Não na minha. Eu chama aí um pastor, chama aí um diácono, chama aí. Por que não pode chamar você? Por que você não pode ser essa ferramenta poderosa da parte de Deus? Porque ele fala: levavam, né, nos enfermos aí os lenços, aventais e tal, e as pessoas eram libertas. Você lembra aquela passagem de Pedro? Quando Pedro passava, eles colocavam as camilhas com os enfermos, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles, e eles eram curados. Agora, desde quando sombra cura? Desde quando você crê e se posicionar para isso. Você se posiciona para isso e Deus responde. Você se posiciona e Deus dá a resposta para você. Não só nessa área, em todas as áreas. Apóstolo, eu não acho que eu estou preparado. Amado, continua orando.
Continua pedindo sinais de Deus, continua falando com Deus: Senhor, quando chegar a hora, o Senhor me empurra, porque eu quero ser empurrado para fazer alguma coisa. Senhor, quando aparecer alguma coisa, eu falo porque no começo da minha conversão, eu via as pessoas expulsando demônio, eu achava assim, uau, um negócio meio, né, estranho, né, e tal. E aí eu fui dar uma carona para um pastor, e eu perguntei para ele, falei: eu posso tirar uma dúvida com você? Pode falar. Eu falei: acontece o seguinte, esse pessoal cai endemoniado e tal. Ele falou: Marcos, o que liberta é o nome de Jesus. Então, se acontecer isso, a gente vai na pessoa o mais próximo possível, para que não se misture os sons e tal, e fala diretamente para aquela pessoa: demônio, principado, o que você é, legião, saia em nome de Jesus. Fala com autoridade. Meu irmão, aquilo bateu no meu coração, e eu já fiquei assim: e agora? Quando Deus me der a chance, eu vou testar. Eu não era nem diácono, irmão, nem aspirante a diácono, e eu estava lá na igreja, lotada a igreja, e de repente eu estou aqui, tem uma pessoa aqui, tem uma senhora aqui, e de repente a mulher, o pastor lá começou a orar, a mulher ficou endemoniada aqui. O que você acha que eu fiz? Me joguei na hora, pedi licença, já fui em cima da pessoa e já fui no ouvido: em nome de Jesus, sai agora. A mulher, pus ela de pé. Veio alguém lá da frente do altar, estava tudo lotado, ele veio lá: não caiu uma pessoa endemoniada por aqui? Caiu, mas já foi liberta. Eu me senti o 007. Não é? Aquela hora eu falei: o quê? Deus usa qualquer um, usou a mim, usa qualquer um. E depois o pastor quis falar comigo: como você fez aquilo? Porque ele, cara, não é nada aqui. Eu falei: eu conversei com um pastor e ele falou isso, eu fiz isso. Ele falou: exatamente, o nome de Jesus tem poder, e quem crê vai ver esse poder se manifestar. Só isso. Não é simples demais? É simples ou não é simples? Mas aí vem medo, dúvida, o que vão dizer, o que o outro acha, que não sei. Esquece isso tudo. Lembra só de Jesus, porque é Ele que vai dar ou ministrar o poder em você, para que você faça. Quando você crer, você vai realizar. Então, à medida que nós tivermos isso, a gente vai perceber que o Espírito Santo vem para nos fazer o quê? Fortes, testemunhas fiéis de Jesus. E se eu sou testemunha de Jesus, eu aprendo a usar tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Em alguns dos, aqui fala no versículo 13, né? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Esconjuro em nome, você começa a falar: espera aí, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Esse cara conhecia, eles conheciam Jesus? Você vai falar no nome de alguém que você nem conhece? Você já aceitou a Jesus? Então você conhece Jesus, você sabe quem é Jesus. Não é a quem Paulo prega, mas é Jesus, o Filho de Deus, aquele que desceu, né? Ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita do Pai, é o único intercessor entre os homens e Deus. Você sabe quem é Jesus. Então você não vai falar isso, uma bobagem dessa, né? A quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Judeu, principal dos sacerdotes. Conheciam tudo da palavra, mas nada do poder. Sabiam tudo da palavra, mas nada do poder, porque aí eles estavam falando de Jesus da forma errada. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E aí? O que você diria nessa hora? Você quem é? Eu fui enxertado na videira verdadeira. Eu também tenho autoridade pelo nome de Jesus, te repreendo agora.
e determina, e não tenha receio, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Que situação! Você vai enfrentar um demônio e você se coloca de uma forma tão frágil. Você não sabe nem quem é Jesus. A autoridade do nome de Jesus não é que Paulo prega, é Jesus, é aquele Salvador, derramou o sangue daquela cruz, pagou o preço dos meus pecados. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele pode. De manhã eu comentei uma coisa também que eu lembrei, que uma fase lá, a gente ia orar tal, pelos endemoniados, não sei porque tinha tanto demônio naquela época, né? Mas acho que o pessoal pelo menos queria ser liberto, por isso que tinha demônio, né? E aí de repente o pastor foi, e quando ele foi, a gravata dele foi, e o endemoniado grudou na gravata dele, deu o maior trabalho. E aí saiu uma portaria na igreja: quando for expulsar demônio, coloque a gravata para dentro da camisa, para evitar que o demônio pegue na sua gravata. Irmão, eu fiquei passado, fiquei assim, né? Falei, o quê? Demônio pegar na minha gravata? Falei, Senhor, eu acredito. Se Paulo lançava lá, mandava lá o avental, o lenço dele e curava a pessoa, é porque tinha unção na vida de Paulo. Se a sombra de Pedro curava, é porque tinha uma unção na vida dele. Senhor, então a minha gravata, a minha camisa, o meu paletó, a minha cueca, não é só o Marcos físico, mas tudo que está nele tem a mesma autoridade, está nele. Não, eu não posso aceitar isso. Mas parece que foi de propósito, irmão. Pouquíssimo tempo depois, eu fui orar para uma pessoa, e aí a pessoa e foi com a mão para pegar na gravata. Quando ele foi para pegar na gravata, falei, pega, arranquei a gravata e joguei nele, pum, e ele começou a gritar, e eu falei, agora fica com a gravata. Pegou, fica, vai ficar aí. Aí acabei batendo nele com a gravata e ele foi liberto. O pessoal falou, ele é louco, tem problema de cabeça. Amado, ou você sabe quem você é, ou o diabo vai te dizer quem você não é. A escolha é sua. Naquele momento eu falei assim, não aceito isso, não posso, não consigo, na minha cabeça não passava assim, eu fazendo a obra do Senhor e o bicho vir tocar nas minhas coisas. Não vai tocar. E é isso que você precisa colocar no seu coração. A tua intimidade com Deus, a tua intimidade com Jesus é maior do que todo o ataque que o diabo possa tentar contra a sua vida. Levanta a sua cabeça, chama o nome de Jesus e determina, porque o Espírito de Deus já está sobre você para manifestar todos os dons que forem necessários. Acredite, você é mais que vencedor por aquele que te amou, entregou a vida dele pela sua vida. E olha, quando isso acontece, muita gente em volta fica vendo e começa a aprender que há poder na sua vida, que há poder de Deus naquele lugar, que há poder de Deus naquela casa, que há poder de Deus naquela família, e aí vai salvar pessoas, porque você vai ser o testemunho da glória, do poder. Olha o que ele fala aqui, também muitos dos que seguiam artes mágicas. Quando ele fala artes mágicas, sabe o que ele está falando? Bruxaria, né? Toda a parte de bruxaria, macumbaria, ocultismo, está aqui, ó. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. É uma fortuna na época, uma fortuna. Então imagina como aquele povo estava voltado, em Éfeso estava voltado para esse tipo de ocultismo, de bruxaria. E fala a verdade, irmão, nos dias de hoje, o nosso Brasil está ou não está voltado para isso? Talvez ia dar muito mais do que 50.000 peças de prata, porque hoje, a gente estava até comentando, né? O pessoal está passando aí da televisão, falando, propaganda e explicando, que agora as escolas de samba estão bem profundas no ocultismo, né? Nessa parte toda, e também LGBT e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo que você vê que é contra a palavra de Deus é o que está se moldando para as escolas apresentarem. Ou seja, tem gente trabalhando por trás, fazendo com que isso se torne o quê? Hábito.
Vocês vão fazer, vão ganhar dinheiro, o governo vai dar dinheiro para vocês, mas é assim que vocês vão fazer. E as pessoas estão fazendo. O que antigamente o carnaval era errado? Era, mas eles contavam a história do Brasil, a história de não sei o que, a história de não sei o que lá. Agora não, agora nós estamos colocando bruxaria, nós estamos colocando o diabo contra Deus, nós estamos colocando ideologia, nós estamos colocando todas essas coisas aí. Então, se eu fosse olhar aqui agora, está faltando gente cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos que nos encher ao ponto de, quando passar perto de uma pessoa dessa, a pessoa realmente endemoniar. Loucura, né? Não é loucura? Aí, apóstolo, espera aí, pai, vai com calma. Eu estou calmo, irmão. Eu não estou falando para você xingar ninguém, ofender ninguém, tocar em ninguém, mas a tua sombra tem que ser que nem a de Pedro, curava. O teu lenço, o teu avental tem que ser que nem o de Paulo. Até os demônios fugiam. Epa, está chegando o lenço do João, do Pedro, do Antônio, da Maria, está chegando aí, eu vou cair fora daqui, porque vai me libertar. Só que hoje, a própria estrutura, né? O último governo que entrou aí, o presidente, colocou o quê? Qual é a base dele? Ocultismo, bruxaria. Ou vocês esqueceram quando ele entrou no governo, como foi a subida dele lá no palácio? E aí, o que é isso? Eu estou entregando a autoridade de ocultismo, de bruxaria, de macumbaria do país na mão dessas pessoas. Então o Brasil hoje parou com aquela história que era antigamente, que era um país até católico, e foi destinado, não, mas tem mais católico do que o resto, tem, mas a autoridade do país entregou o país na mão de esse outro caminho. Então o que nós temos que fazer? Nos enchermos do Espírito Santo. Para quê? Para salvar o povo da nossa nação, para ser a diferença, para que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Deus, olhem para você e vejam a cura, a libertação, a restauração, a transformação, vejam as bênçãos de Deus. Eu não estou falando para você ir contra as pessoas, estou falando para você libertar as pessoas, para você restaurar as pessoas, para você abençoar as pessoas. As nossas crianças estão sendo atacadas na televisão e a gente nem está enxergando direito, e está vindo aí, Netflix, isso e aquilo, o tempo todo. Sabe por quê? Porque nós estamos ótimos dentro da igreja, mas estamos péssimos fora da igreja. E agora nós precisamos começar a nos movimentar espiritualmente. Movimentar espiritualmente quer dizer orar, quer dizer clamar, quer dizer, sabe, se posicionar, fazer aquelas caminhadas pela rua, mas não mais só porque quer perder a barriga, mas é tomando posse do lugar que passa. Senhor, em nome de Jesus, eu piso nessa terra, eu vou sarar essa terra, eu vou libertar essa terra, eu vou restaurar essas famílias, eu vou abençoar, dar volta em volta da escola e começar a apresentar a Deus àquela escola. Nós precisamos entender quem nós somos. É verdade. Meus filhos estavam no SESI na época, e de repente começou uma história lá de energização. A época da pirâmide, porque tem épocas, né? Aparece cretino para tudo, mas tem épocas. E aí lá achavam que iam colocar as crianças debaixo da energização. Então iam fazer uma pirâmide, iam fazer isso, fazer aquilo. E aí nessa época, a bispa falou, conversou, eu juntei 7 pastores, 7 homens, nem eram pastores, eram homens de Deus, mas 7 pessoas determinadas em orar, e fomos lá para dar 7 voltas em volta do SESI. O SESI é grande, irmão, deixa eu falar que a perna doeu, porque o primeiro dia foi uma volta, o segundo foi 2, mas quando chegou no último era 7 voltas em volta, ungindo tudo, com garrafas de Coca-Cola, 2 litros de azeite, e ungindo tudo aquilo. Enfrentamos de tudo: chuva, pessoas ofendendo, pessoas xingando, polícia parando com tudo em cima da gente. E aí o irmão disse: glória a Deus. Aí o cara falou: vamos embora que é crente, larga esses caras aí, não vamos dar, ia enquadrar a gente. Largaram e foram embora, e a gente fez. Quando terminou, a diretora foi trocada. Ninguém falou com ninguém, ninguém foi lá pedir assim: troque a diretora. Não, o SESI, a sede do SESI tirou a diretora de lá e colocou outra pessoa lá. Amados, o que nós não sabemos fazer, a gente aprende andando nos caminhos do Senhor. O que é dar 7 voltas? Vocês lembram de alguma coisa na Bíblia assim? Teve um tal de Josué que derrubou as muralhas.
Pois é, nós tiramos a diretora do SESI assim, simplesmente com 7 voltas em oração, 7 homens de madrugada dando volta ali. Pode? Pode. Nós não fomos lá ofender ninguém, mas a gente falou, isso não pode acontecer. Ela falou assim, vocês são retrógrados. Eu falei, você quer saber quem é retrógrado? Então você vai conhecer o poder de Deus, manifestação do Senhor, que não vai acontecer isso, e não aconteceu, não entrou. Se nós entendêssemos isso, a gente ia começar a tomar algumas posições na nosso bairro, na escola dos nossos filhos, nos lugares que nós somos. Eu fiquei tão chateado de saber, meu Deus, agora estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Chorando, choramingando, reclamando? Já unge o sapato e vai, meu irmão. Vai com fé, vai com determinação, vai com autoridade. Há poder no nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus está aqui para ir conosco, para andar com a gente, para dar voltas, se for o caso da prefeitura, se for o caso do posto de saúde, se for o caso, onde for necessário. Só que está faltando agora os crentes se movimentarem, porque não é uma guerra física, não é uma guerra para a gente ir lá e levantar nossa, bater nos outros, brigar, jogar, não dá. Hoje o Brasil não está nessa visão. Se você entrar para bater, você vai só acabar apanhando. Mas quando Deus entra, aí o pau come, aí o grande fica pequeno, aí as coisas mudam, e nós estamos precisando entrar nessa dimensão, na dimensão de realizar. Amém, amados? Está nas nossas mãos a mudança que a gente precisa fazer. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Você quer ver a palavra de Deus crescendo no São Bernardo? É só fazer. Paulo se permitiu ser muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo ensinou a todos por onde passava a importância da presença do Espírito Santo, ora como testemunha da vinda de Jesus, ora com os sinais que foram realizados através do Espírito Santo. Ora ele pregava, ora ele fazia sinais, mas todas as vezes ele deixava alguma coisa como lembrança. Se você parar um pouco para pensar, você vai ver que ele falou no capítulo 6 de Éfesos, ele fala o que? Efésios, ele fala o que? Armadura de Deus. Ele fala do capacete da salvação, da couraça do cinto da verdade, das sandálias do evangelho da paz, do escudo, da espada da palavra do Senhor, a espada do Espírito. Ele arma você espiritualmente. Ele arma você espiritualmente. E aí quando a gente está falando, por que Paulo faz tanta referência? Porque ele era o quê? Soldado. Então ele sabia muito bem que nós muitas vezes somos atacados e o povo se desanima. Por que ele fala do escudo? Você lembra disso? Para segurar os dardos inflamados do maligno. Quantas vezes lutam contra você, atrapalham sua casa, atrapalham sua família, tiram a paz do seu trabalho? O escudo da fé. Eu vou pela fé, eu creio que meu Deus começou, não foi o que eu falei? No tempo certo, vem, vai acontecer. Mas veja bem, está difícil, vai acontecer. Mas parece impossível, vai acontecer. Outro dia uma pessoa me procurou e falou assim: poxa, vocês estavam aí orando pelo governo de direita, entrou o governo de esquerda, o que aconteceu? Eu falei, exatamente, você falou tudo. Teve um monte de gente crente voltando no governo de esquerda. Casa dividida não prospera, não subsiste. Se Deus está pronto para fazer certos milagres, mas se o povo não se habilita a andar no caminho certo, por que ele tem que fazer? Mas ele devia pegar e corrigir, porque agora olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, o dinheiro está caindo pelo ralo, o Brasil está descendo a ladeira e tal, é, isso mesmo. Escolhas definem destinos. Se nós escolhermos Jesus, nós vamos escolher o que é certo. Se nós escolhermos qualquer coisa, nós vamos pagar o preço. É escolha. Então hoje, não tem como
nós precisamos entender que Jesus está sempre pronto a restabelecer, quando o povo de Deus orar e dizer: Senhor, nos perdoa, porque nós não podíamos ter feito isso e fizemos. Então o errado não foi eles, fomos nós, que não levamos a sério aquilo que era nosso, aquilo que o Senhor tinha nos dado, aquilo que o Senhor tinha nos colocado, e por isso hoje nós sofremos alguns males, hoje nós temos dificuldades. Então hoje o que o povo precisa? Reconhecer quem é o Deus da vida dele. Quem é o Senhor da sua vida? Se for o Senhor, Ele não gosta de roubo, Ele não gosta de falcatrua, Ele não gosta de não vou falar todas as coisas, mas Ele não gosta de certas coisas, e Ele não gosta que de repente você veja o seu filho trocando de sexo, Ele não gosta que veja, mas isso é o mundo, exatamente, mas o mundo é formado por quê? Pessoas. E se nós formássemos um grupo de pessoas que orasse pelas pessoas e começasse a abrir os olhos das pessoas, muitas dessas coisas não aconteciam. Os meninos aqui evangelizavam nos carnavais. Anos atrás eles iam aqui em São Bernardo, quando tinha carnaval, eles iam evangelizar. Em média 50 a 70 pessoas aceitavam Jesus no carnaval. O susto é quando você fala assim: dessas 50, 70 pessoas que aceitavam Jesus, uma boa parte eram crentes, que estavam lá desviados. Pastor Santo teve que correr atrás dele, porque ele começou a gritar: Jesus, você me achou aqui, saiu numa disparada, e até o pastor Santo conseguir pegar ele, conversar com ele, acalmar ele. Ele falou assim: eu sei que eu não devia estar aqui, mas estava. Eu sei que isso não é de Deus, mas estava lá, bebida na mão e etc. Aí você fala assim: se nós sabemos que aquilo não é para nós, por que a gente assume essas coisas? Agora tem uma coisa: quando eu reconheço, me arrependo e deixo, eu volto para os braços do Senhor. E é por isso que a gente precisa conversar com as pessoas, por isso que a gente precisa orar pelas pessoas, para que eles possam ter a liberdade de se arrepender, deixar as coisas erradas e voltar para a presença de Deus. E aí talvez tenha uma boa chance de a gente ver nossa nação novamente progredir e ter um novo tempo e começar tudo de novo que já foi estragado. Porque hoje, pelo menos metade do que se fala na mídia é mentira, um monte de informação é furada, e a gente vê: não, olha, agora tá mais barato, não, vai sobrar a comida, vai ter isso, vai ter aquilo, e os caras estão falando: está baixando aqui. Alguém está vendo reportagem na televisão? Vocês já viram como é que está o agro, a parte de plantação, lá na Espanha, Portugal, na França, que todos os tratores estão parando nas pistas e eles não estão mais produzindo? Se você olhar agora lá, você vai ver, entra na internet e dá uma olhada. Eles não estão mais produzindo, porque começaram a pressionar tanto com a história, a mentirinha, que isso é que está levando o país ao aquecimento solar, a umas mentiras aí que o pessoal fala, está contando, que tiraram a condição do agro lá fora, e os caras se encheram. Quer dizer que vocês vão colocar peso, vão fazer isso, vão fazer aquilo, a gente não vai produzir mais, daqui a pouco vocês vão ver. Agora, se eles não produzirem durante 20 dias, vai ter gente passando fome já. E estão fazendo coisa parecida aqui no Brasil, provocando o pessoal do agro. Daqui a pouco o pessoal cisma e bota os tratores na estrada. Mas vamos prender todo mundo, e nós vamos ficar sem comida. Então é hora de a gente orar para que Deus mova isso, para que o país comece a ter um governo que possa entender que alimento é necessidade, não é, não dá para brincar com isso. Porque quando a gente olha nesses países aqui em volta, a gente vê a falta de comida. Na Argentina, tem amigos que moram lá e que iam no mercado e não achavam nada. Não vou falar nem de Venezuela, porque lá é o caco mesmo, mas o pessoal falando da necessidade, da dificuldade, Cuba e etc. E esses governos pensam igual: não, a gente reduz, depois a gente controla o povo. Então nós precisamos orar, irmãos, precisamos orar, porque hoje está tudo calmo demais, mas vai começar daqui a pouco a ficar apertado se a gente não clamar. Então deixa o Espírito Santo tomar a sua vida, deixa o Espírito Santo tomar o seu coração. Comece, hoje eu tenho dinheiro? Tenho, eu também tenho comida em casa. Se eu for lá na geladeira, tem comida lá, mas eu fico pensando o que vai acontecer daqui a um tempo, como as pessoas vão ficar. Então nós precisamos orar,
para que essa situação mude e a brincadeira acabe, porque nós estamos vendo aí algumas fantasias, e isso não é legal. Então nós precisamos pedir a Deus que cuide de nós, e você é essa ferramenta. Eu não sei porque eu falei tudo isso, sério mesmo, essa parte de política eu não queria ter falado não, porque eu não gosto de falar isso aqui no altar, mas é uma realidade. Nós somos a diferença. O cristão é a diferença. O cristão é a diferença. Você não acredita nisso? Pega qualquer fotografia da USP, filosofia, etc. Pega lá, olha as paredes como estão lá. É um lixo aquilo. É comparado a uma penitenciária as paredes, sujo, mal escrito, umas bobagens, partidário. Onde nós vamos levar a nossa nação? Nisso? Porque ali é uma faculdade. O que era a USP antes? Quem conheceu a USP no passado? Referência. Quando eu falava assim, alguém se formou na USP, uau! Outro dia eu falei com um amigo que faz a seleção de funcionários, e ele falou assim, quando chega e eu olho assim, da onde? Da USP? Opa, essa não. Sinônimo de bagunça, desorganização. O que está acontecendo? Nós precisamos voltar à visão. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa os nossos jovens, para que eles possam ser realmente comparados com pessoas que são sábias, com pessoas aí fora que estão, preparados, porque o nosso povo era assim. Engenheiros do Brasil eram comparados com engenheiros de qualquer país, Alemanha e tudo mais, e agora nós estamos perdendo por quê? Qualidade de ensino. Então está na hora de a gente clamar a Deus.